Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para a nossa última aula do capítulo 3, né? Capítulo 3 esse, que fala sobre o quê? Atenção, ó, as normas gerais de circulação e conduta, né? Este capítulo 3, ele vai do artigo 26 ao artigo 67, né? E aí, professor, digo para vocês, só para reforçar, que esse aqui é um dos principais capítulos do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Ele é grande, ele é enorme também, que vai do 26 ao 67. Maior do que ele em relação de artigos é somente o capítulo das infrações. Olha só, são em torno de 100 artigos de infrações. E as infrações, a maioria dela esmagadora, toda ela é feita o quê? Sobre as normas e as condutas do capítulo 3º. Então, se você tem uma boa base nesse capítulo 3º, você pode ter certeza absoluta que você vai mandar muito bem na prova. Por isso que eu subdividi bastante os assuntos. Por exemplo, nesta aula, nós iremos abordar os artigos 64 ao artigo 67. Professor, quais são os assuntos da aula de hoje, né? Claro que eu poderia gravar cada assunto desse uma aula específica, né? Mas como a aula seria muito curta, eu resolvi unificar. São 3 assuntos que trataremos nessa aula. Anota aí, né? O transporte de crianças abaixo de 10 anos, primeiro ponto. Segundo ponto, cinto de segurança, né? Aliás, cinto de segurança, o segundo ponto. E o terceiro, provas e competições desportivas utilizando aí as vias públicas, e temos bastante aí. Então vem comigo, né? Vamos lá, artigo 64, né? O artigo 64, ele trata aí sobre o transporte de crianças, né? Então vem comigo, né? As crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Tá? Então vem comigo, vamos começar a interpretar. Primeira informação importante que você deve fixar é o seguinte: se o Código de Trânsito perguntar para vocês, professor, qual é a idade que é considerada criança? Então, para o Código de Trânsito Brasileiro, ó, crianças inferior a 10 anos de idade. Então, ou seja, se a criança tiver 11 anos de idade, ela já pode ser transportada no banco dianteiro. Regra geral, preste atenção, crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, ponto final. Então, nós temos aí os bancos traseiros, né? Tudo bem. Professor, se é uma criança, então, primeira regra, em menos de 10 anos, regra geral, deve ser transportada aonde? Deve ser transportada aonde? No banco traseiro. Tudo bem. Professor, como que essas crianças serão transportadas, né, no banco traseiro, né? Então, anota aí. Nós temos 3 mecanismos de retenção importantes que o aluno deverá saber. Tá? Nós temos aí o primeiro mecanismo de retenção, é o bebê conforto para recém-nascidos, né? É o primeiro dispositivo de 0 a 1 ano, né? Professor, o que mais, professor? Nós temos outro dispositivo, que é o dispositivo que é a cadeirinha, né? A cadeirinha é o segundo dispositivo, normalmente para as crianças de 2 a 4 anos. E o terceiro é o quê? De 4 a 7 anos e meio, as crianças deverão ter um mecanismo de retenção chamado assento de elevação. Ah, professor, aonde que está isso? Isso está aqui na Resolução 277. Então, a Resolução 277, ela vai trazer quais são os mecanismos de sistema de retenção obrigatórios para o transporte das crianças, né? O código ele foi geral, ele só falou menos de 10 anos deverão ser transportadas no banco traseiro, tudo bem. Mas em quais condições essas crianças serão transportadas? Por Resolução 277, inclusive já está gravada, está aí na área de vocês. Eu recomendo vocês, assim que terminar essa aula, vocês deverão assistir essa videoaula da Resolução 277. É curtinha, ela é muito importante para você ter esse entendimento. Segunda informação importante, olha só, parte final do artigo 64, ó. Salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Ou seja, a partir do momento que o legislador colocou na parte final do artigo 64, ó, salvo exceções, significa dizer o seguinte, que nós temos o quê? Exceções para transportar crianças no banco dianteiro. Tá? Professor,
quantas exceções nós temos? Nós temos 3 exceções na qual é permitido você aí transportar crianças no banco dianteiro. Tá? A gente vai estudar, está no roteiro da aula aqui, nós vamos fazer um exercício exatamente sobre isso, e eu digo para vocês aí que a gente vai passar o artigo 2º da resolução 277, onde traz essas resoluções. Logo, concluindo, né? A resolução 277 é muito importante aí para o entendimento que o examinador pode estar cobrando isso. Tudo bem, professor? Tudo bem. Eu peguei um pai aí, uma criança aí muito mimada, de 9 anos de idade, fala: papai, eu quero porque quero ir no banco da frente. Ele vai para o banco da frente. E aí? Aí, a partir desse momento, ele está desrespeitando o código, uma conduta, né, uma norma, está desrespeitando uma norma, né, do código. Porque, menos de 10 anos no banco traseiro. E aí, professor? Aí você tem que entender, tá? Você tem que entender qual que vai ser a infração. O examinador pode cobrar isso de você. Então, transportar crianças em veículo automotor sem as observâncias de seguranças especiais neste código. Infração gravíssima, multa e medida administrativa, retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada, né? Professor, as normas de segurança, então o legislador foi amplo, né? Então nós estamos falando aqui de 2 coisas, né? Estamos falando aqui, do artigo 64, que é transportar as crianças no banco traseiro, né? E as normas de segurança, elas estão aí na resolução, tá? 277, né? Do CONTRAN. Então, você vai ter uma pena gravíssima. Professor, por que é importante isso? Porque nós vamos ver no artigo 65, nesta aula, que é a obrigatoriedade do cinto de segurança, né? A obrigatoriedade do cinto de segurança, a penalidade por transitar o condutor ou o passageiro sem o cinto vai ser uma infração grave. Agora, tocante a crianças, ela vai ser o quê? Uma infração gravíssima, tá? Artigo 167, inclusive o artigo 167. Esse aqui é o 168. Bacana? Vem comigo, vamos fazer uma questão aí para você ver a importância da complementação dos estudos através da resolução. Concurso da PRF, Banca do CESP, 2004, cargo de policial. Uma mãe que necessita conduzir seus filhos, os seus 4 filhos, né? Então, a mãe, ela tem 4 filhos, né? Uma família grande, né? Ok. Com idades entre 5 e 9 anos, né? Aqui entre 5 e 9 anos. Bacana, né? Não poderá transportá-los todos de uma só vez. Olha só, então o comando da questão, ele já deu o quê? Não poderá transportá-los todos de uma vez. Ele já deu um comando, né? Então, provavelmente, essa questão aqui, ele quer que você analise este comando. Então, ele está falando, não pode transportar. Ok, vamos completar aqui o exercício. Em um carro com a capacidade de 4 passageiros, pois o Código de Trânsito Brasileiro proíbe expressamente que crianças com idade inferior a 10 anos sejam transportados no banco dianteiro, né? E aí, professor? Aí, claro que o legislador, que aliás o examinador, está se referindo ao artigo 64, né? Está lá se referindo ao artigo 64. Só que no artigo 64, nós temos aquela parte final do 64, ele diz o seguinte, né? Salvo lá a resolução do CONTRAN. As resoluções do CONTRAN, que no caso aqui, a resolução que disciplina isso é a 277. Tudo bem, professor, vamos fazer aqui, tá? Então aqui está o veículo, né? Está o veículo aqui, da mamãe, o volante aqui, né? Banco dianteiro e banco traseiro tem 3, né? Então, o veículo tem um assento destinado ao condutor e 3 assentos destinados e 3 assentos aí destinados, né? 4 assentos destinados aos passageiros. Então, ela está falando o seguinte, que tem 4, né? E aí, professor? Aí, se você for lá na resolução, tá? No seu artigo 2º, né? Inciso 2º, ele fala o seguinte: quando a quantidade de crianças transportadas for superior aos assentos disponíveis, ou aquele de maior estatura, vamos colocar aqui a criança de 9 anos, né, poderá ser, né, transportada no banco dianteiro, né? Então aqui vamos pôr de 5, vamos pôr uma escadinha aqui, 6, 7, né? Então está aí, ou seja, a mãe poderá sim transportá-lo em uma só vez, né?
Então, não, o erro está na palavrinha não, por força da resolução 277, parágrafo 2º, inciso 2, né? Professor, eu quero reforço pedagógico, então vem comigo. Vamos lá nessa resolução aqui, só para enriquecer este exercício, né? Para fixar para vocês a importância dessa resolução. Ah, vem comigo aqui, ó. Gabarito errado, né? Ó, o transporte de crianças com idade inferior a 10 anos poderá ser realizado no banco dianteiro, ou seja, está trazendo já a exceção do veículo com uso do dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura nas seguintes condições. Professor, dispositivo de retenção, nós temos 3 dispositivos de retenção: bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação. Primeira exceção, quando o veículo for dotado exclusivamente deste banco. Ou seja, o papai da criança tem aí uma Lamborghini, por exemplo, um carro super esportivo que só tem 2 assentos dianteiros, né? E aí o filhinho não vai poder transportar? Pode, né? Ele poderá ser transportado porque o veículo só tem 2 bancos dianteiros, né? E claro que ele está falando que deverá o quê? A criança deverá ter os dispositivos de retenção adequado, tá, ao seu peso e altura. Está aí para a galera, né? Segunda exceção, que é o do exercício, né? Quando a quantidade de crianças com idade exceder a lotação do banco traseiro. Está aí para a galera, né? Tem 4, aí nesse caso, aquela criança de maior estatura, tá, deverá ser transportada no banco dianteiro. E, finalmente, a última exceção aqui, quando o veículo for dotado originalmente, fabricado de cintos de segurança subabdominais nos bancos traseiros, né? Ou seja, o veículo é antigo, né? Nesse veículo antigo, o cinto de 3 pontos tem apenas no banco dianteiro e no banco traseiro só tem 2 pontos, o famoso subabdominais, né? Então, nesse caso, ele vai ser transportado no banco dianteiro. Bacana? Tá aí para a galera as exceções. Resolução 277. Pronto, terminamos essa parte aí para vocês aí, tá? Essa parte do transporte de criança. Aproveitando o gancho, muito bem colocado, né? Outra norma aqui do 3º capítulo aqui, ele vai o quê? A obrigatoriedade do quê? Do cinto de segurança. Ó, é obrigatório o uso do cinto de segurança para o condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN, né? Aparentemente, o aluno lendo assim, entendi, né? Mas você compreendeu, será? O que está por trás disso? Tem muita coisa aqui. Primeira informação, é obrigatório o cinto de segurança para condutor, tá, e para passageiros. Ponto final. Condutor e passageiros, né? Então, o passageiro também. Professor, passageiro do banco traseiro. Do banco traseiro também é obrigatório. Ok. Em todas as vias, né? Olha aí, o legislador deixou bem claro todas as vias, urbanas e rurais. Ponto final. Salvo, tá? Salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Agora eu vou desafiar você a raciocinar e a pensar, a começar a entender como é que funciona o modelo mental do trânsito. Cinto de segurança é obrigatório para todos? Sim, tudo bem. Aí vem comigo, tente pensar agora em algumas situações onde são dispensadas o uso do cinto. Pense algumas situações na qual o cinto de segurança pode ser dispensadas, oficialmente por resolução do CONTRAN, né? E aí, cara, você pode ir para um lado, você pode ir para o outro, né? O que você vai pensar, né? Aí o seguinte, vou dar uma dica para vocês, né? Essas outras situações aqui, elas estão previstas na resolução 277. Pô, professor, essa resolução 277 é aquela que regulamentou o artigo 64. O artigo 64 são aquelas crianças, né? Ó, crianças menos de 10 anos. E, consequentemente, a resolução 277 também vai regulamentar a exceção. Ou seja,
As exceções, preste atenção nesse entendimento, tá? As exceções de você estar isento para utilizar o cinto de segurança são apenas nos casos de criança, né? Um bebê, um recém-nascido, você vai pendurar ele no cinto, cara? Não, tá? É impossível. Então, ele não vai utilizar o cinto, mas ele vai usar um sistema de segurança que é chamado um sistema de retenção. No caso ali, vai ser um bebê conforto, né? Então, aqui está as regras de exceção. Mais uma vez, né, a importância de você investir 15, 20 minutos, que é a minha aula da Resolução 277, que vai tratar essas exceções. Conclusão, as situações aí que estão isentas para utilizar o cinto de segurança são aquelas envolvendo crianças, né? Bom, aí, professor, bacana, né? Ótimo, né? Aí, bem entendido, né? Vamos ler de novo? Então, vamos lá. 65, é obrigatório. Foi bem enfático o comando aqui. É obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Pronto, pago o artigo 65. Artigo 66, foi vetado aquilo que a gente não acende vela para defunto, já morreu, não faz parte do mundo jurídico, vamos patrolar esse cara. Professor, eu esqueci de colocar o cinto. Você esqueceu de colocar o cinto, você vai cair no 167. Infração grave, ponto final. Olha só, estudo de qualidade, integrado, visão sistêmica. O papai não colocou o cinto de segurança no nenê, na criança de 9 anos. Comete infração? Com certeza. Vai ser uma penalidade grave ou gravíssima? Gravíssima. Por quê? Porque envolve as crianças. Agora, o adulto, grave. Grave. Professor, a criança tem 11 anos. Vai ser gravíssimo ou grave? Grave. Deixar o condutor ou o passageiro, olha aí, de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65. Infração grave, penalidade multa, e outra, vamos lá, medida administrativa, retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Então, aí, essa informação. Prof, cai em concurso? Cai. Então, cinto de segurança, não colocou, grave. A criança sem cinto, vai ser o quê? Gravíssima, né? Aliás, sem os mecanismos de segurança, né? Até 10 anos. A gente viu lá que é 168. Vem comigo, treino. Detran Ceará, 2018, agente de fiscalização. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança constitui infração. Ou seja, este exercício aqui diz respeito aqui, né, o artigo 167, né, do Código de Trânsito Brasileiro. Que ele vem o quê? Ele vai impor as penalidades do artigo 65 do CTB. Né? Essa infração é grave ou é gravíssima? Ela é grave. Se ela é grave, você já elimina aqui, a C e a D. Quando que a não utilização do cinto, os mecanismos de retenção não é utilizado, qual que vai ser a multa? Vai ser gravíssima, no artigo 64, porque as crianças menos de 10 anos deverão ser transportadas no banco traseiro, não é isso? No banco traseiro do veículo, né? E você tem que ter ainda os mecanismos de segurança, ou seja, os de retenção, né? O sistema de retenção. Então, aqui é grave. Então, grave, cuja penalidade corresponde à multa. Bacana, o que penalidade multa e medida administrativa. Corresponde à retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Então, questão fácil, questão dada, né? Aluno que estudou aqui na lá concurso e fixou o conteúdo, ele acertou uma questão como essa aqui, ele deu de braçada, né? Deu de braçada. Gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Ótimo, né? Mais um treino. TJ Alagoas, CESP 2011, cargo de segurança. Caso o cinto de segurança esteja com a pré-carga muito forte, é permitido utilizar um dispositivo que afrouxe um pouco, uma vez que o incômodo durante longo tempo causará dificuldade de condução de veículo. Professor, eu não entendi nada o comando da questão. Vamos ler com partes aqui. Caso o cinto de segurança esteja com uma pré-carga muito forte. Pré-carga muito forte. Você colocou o cinto, né, cara? O cinto está meio desregulado, então você está apertando você. Está apertando você. Você está sentindo dor, está te incomodando. Né? Quem fazia muito isso era meu pai. Né? Meu pai. Ele pegava um prendedor de roupas no varal,
puxava o cinto um pouquinho assim, ó, tava com uma precária e colocava lá, então, ali. Aí ele ficava meio fofo, tranquilo, né? E aí, cara, tá no código isso? Não, não tá no código. Mas nós temos um cara, tá? Nós temos uma resolução, olha aí, a 278, ok? A resolução 278 do CONTRAN, ela é bem clara. Ela proíbe, né, utilizar todo e qualquer tipo de equipamento que tira a tal da pré-carga, tá? Que não pode, então não pode, tá? Então não pode afrouxar aí nem um pouco, tem que estar ali, você tem que regular é o cinto, né? Então logo essa questão aqui está errada, porque você não pode utilizar nenhum tipo de mecanismo aí que venha, tá certo, prejudicar o pleno uso do cinto de segurança, né? Então tá aí para vocês. Então a questão está errada. A questão errada, a fundamentação da resposta é 278, que proíbe a utilização disso, né? Vocês vão lembrar, é claro, do papai do professor Luiz, né? Ok, né? Papai do professor Luiz aí fazia muito isso, né? Bacana? Gabarito errado. Vamos lá. Último artiguinho aqui da nossa aula, para matar esse capítulo, artigo 67, né? É comum, né, as autoridades aí utilizarem as vias públicas para quê? Para fazer aí competições desportivas, né? Então o artigo 67 ele vem regulamentar isso, né? As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, treinos, né, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de, né? Vem comigo, prévia permissão da autoridade de trânsito com a circunscrição. Se é no município, vai ser o órgão executivo de trânsito do município. Se for do estado, né? Se for uma rodovia estadual, vai ser o órgão aí do estado, o executivo rodoviário, e assim por diante. Bacana, então tem que ter o quê? A prévia autorização da autoridade de trânsito. É claro que aqui envolve muito mais uma questão municipal, tá? Muito mais uma questão municipal. Primeiro requisito: a autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou da entidade estaduais a ela afiliadas. Ou seja, o legislador quer o seguinte: olha, tudo bem, eu, Detran, eu, CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana, autorizo, só que a confederação, tá, desportiva tem que autorizar também, porque eu quero um evento oficial. 2, caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via, né? Aí é caro, né? Esse daí envolve um custo, né? Contrato de seguro, claro, né? Contra risco de acidentes em favor de terceiros, né? Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui reporta lá no começo da nossa primeira aula das disposições preliminares. Eu vou perguntar para vocês, tá? A responsabilidade do Estado aqui, ela é objetiva ou é subjetiva, né? Ela é objetiva, ou seja, independe de dolo e culpa, né? O cara foi lá, tá? Emprestou lá a via, autorizou, bacana, tá lá. Aconteceu uma tragédia e aí causou danos a terceiros. Esse terceiro, ele vai cobrar do organizador da prova ou vai cobrar do Estado, do responsável pela circunscrição? Ele pode cobrar para os dois, né? Eu cobraria os dois, né? Então ele pode cobrar, né? É claro que a responsabilidade é da circunscrição, porque ela é objetiva, né? E ela pode ser direito de regresso, por isso o seguro para proteger. E, finalmente, o último requisito está aqui: prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionário incorrerá. Professor, eu pensei que era de graça, só pensou, né? Parágrafo único, para encerrar essa grande aula: a autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos de caução ou fiança do contrato e do contrato de seguro. Está aí para vocês o artigo 67, né? Encerrando essa nossa magnífica aula, na jornada da vida, siga pelo caminho do bem. Na jornada da vida, siga pelo caminho do bem, do aperfeiçoamento e da felicidade, e não interrompa o seu progresso, né? A estrada da vida, né? Então é isso mesmo, gente. Siga sempre o caminho do bem, cara, né? Eu sei que às vezes o caminho do bem é mais torto, é mais difícil, entendeu? É mais penoso, mas é o único caminho para o seu progresso, né? O seu aperfeiçoamento da felicidade, né? O bem gera o aperfeiçoamento, o bem gera a felicidade, e você nunca deve interromper essa sua linda caminhada da vida, né?
tá? Sua linda caminhada da vida. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui 2 cursos, né, para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você tiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos 2 turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1, pós-edital, está prevista a turma 2, pós-edital, e mais uma turma de reta final aí. Nós queremos atender a galera do Detran Pará, né? Professor, quando que é a prova? Dia 10/2. Dá para estudar? Com certeza, né? Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui esse vídeo que eu passei para vocês são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem, né? Nós temos a possibilidade aí de você fazer um curso grátis de 7 dias na Lá Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, né? Curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, né? E utilizar o código aí Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lá Concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique... Clique lá.